E foi assim que eu faturei meu primeiro R$ 1 milhão no dropshipping. Muito prazer, meu nome é Everton Stedley e eu tenho 3 anos de experiência no mercado digital trabalhando com dropshipping e nesse tempo eu já faturei mais de R$ 6 milhões. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você como eu fiz para chegar até aqui e o mais importante, quais foram as lições que eu aprendi na minha jornada. Em meados de 2020, quando a gente estava no meio da pandemia, eu já estudava um pouco sobre o mercado digital, sobre opções do que fazer e como trabalhar na internet, ou aquela famosa frase que muita gente já pesquisou no Google: como ganhar dinheiro com a internet. Eu vinha numa transição de carreira, né? Para quem não me conhece, para quem não sabe, no meu passado eu trabalhei bastante tempo como modelo, viajei pelo mundo trabalhando com isso, e eu me encontrava justamente nesse momento da pandemia, numa fase de transição que eu precisava decidir se eu ia seguir por aquele caminho ou se eu ia tomar um novo rumo, escolher uma nova direção. E foi nesse meio tempo que justamente eu comecei a pesquisar na internet, como eu já tinha um pouco de conhecimento, e me surgiram várias opções: afiliado, PLR, encapsulados e o dropshipping também. Mas eu acreditava que aquilo era uma coisa que não era certa, que era uma coisa ilícita e que o que se mostrava por aí, o que a gente via que as pessoas mostravam, não era verdade. Depois de muito tempo pesquisando, alguns meses foram passando e de meados de 2020 até a minha decisão em maio de 2021, que eu lembro até hoje, o dia que eu decidi que eu iria começar a estudar sobre esse mercado, eu mantive a minha jornada de estudos ali para definir qual caminho eu queria seguir. Minha vida pessoal ela não estava nada bem, estava bastante abalada, principalmente pela questão financeira, que foi junto com esse ponto de virada, pode-se assim dizer, que eu decidi que eu ia mudar minha mentalidade e, consequentemente, mudar o rumo da minha vida com as minhas decisões. Porque até então eu não tinha uma mentalidade muito correta, entre aspas, né, com relação ao dinheiro e como lidar e como administrar o dinheiro. Então, nesse momento, por estar frustrado com o que eu havia conquistado até então, mas eu não entendia que era por conta da minha mentalidade, que não tinha mudado o quanto precisava, que eu decidi que eu ia seguir por esse caminho. Então eu fiquei alguns meses pesquisando, até que um belo dia eu recebi um anúncio de um produto que é muito conhecido pelo pessoal do dropshipping, e esse produto, esse anúncio, me despertou com o conhecimento que eu já tinha adquirido estudando nesses meses todos. Ele me deu aquele ponto de virada, aquele estalo assim: nossa, isso aqui é o dropshipping. Eu percebi que era uma coisa real, percebi que era uma coisa de verdade, e foi nesse dia, em maio de 2021, que eu defini que eu iria escolher o dropshipping como o caminho do meu futuro. E já estamos aqui após 3 anos dessa decisão. Quando eu decidi que eu ia começar no dropshipping, eu consumi todo e qualquer conteúdo gratuito que tinha disponível aqui no YouTube. Foi mais de um mês onde eu estava obcecado por querer aprender e por entender como que funcionava. Então eu gastava todo o meu tempo, todo o tempo que eu tinha, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, eu estava obcecado por aquilo e eu só pensava em dropshipping. Então eu consumi tudo que tinha disponível nesse meio tempo, porque eu não tinha outra opção e eu tinha escolhido que eu queria fazer aquilo acontecer, custe o que custasse. Depois desse tempo, consumindo tudo que tinha ali, eu percebi que eu precisava de mais conhecimento e, na verdade, eu precisava de um empurrão, de um pontapé para eu tomar a decisão de começar a executar, porque até então eu só tinha estudado. Coincidentemente, nessa época, eu acabei fazendo um trabalho como modelo no meio da pandemia, que, né, tudo havia parado, inclusive o que eu fazia também. Então, esse dinheiro que sobrou naquela época foi o dinheiro que eu utilizei para comprar um curso de um grande player do mercado, que foi esse pontapé inicial que faltava para eu dar os primeiros passos e começar a montar minha loja, começar a fazer realmente a estrutura de dropshipping, de uma loja de dropshipping, para começar a funcionar. Então, eu comprei esse curso com o dinheiro que me restava, e em um mês eu consumi o curso inteiro, montei a minha loja e comecei a fazer os primeiros anúncios. E eu me lembro como se fosse hoje, que foi no dia 27 de julho de 2021, que eu fiz a minha primeira venda. E essa primeira venda, esse é um ponto muito importante de eu compartilhar com vocês, foi na minha loja principal, que é uma loja que existe até hoje, que ela se chama Polyhouse, que é uma loja que muitos players conhecem, muita gente conhece, e faz pouco tempo que eu comecei a divulgar que ela é minha. Então, foi nessa loja que eu fiz a minha primeira venda, e hoje ela é uma loja nichada no nicho de casa e decoração, mas na época era uma loja genérica, pois naquele momento o conhecimento que tinha disponível sempre direcionava as pessoas, no meu caso, né, um iniciante que estava começando, a ir por esse caminho. E
Nesse momento que eu fiz a minha primeira venda, o mais engraçado em comparação ao que é hoje é que esse produto, que ele vai estar aqui em algum lugar desse vídeo, foi um colete salva-vidas para cachorro. Isso mesmo, um colete salva-vidas para cachorro. Você pode estar pensando, meu Deus, quem é que vai comprar isso? Pois é, eu pensei a mesma coisa, mas eu achei uma coisa muito diferente. Eu falei, vou tentar. E foi esse produto que me deu a primeira venda, que foi o pontapé inicial para tudo que aconteceu até hoje na minha jornada. E eu me lembro também claramente como se fosse hoje. Afonso, muito obrigado por ter confiado em mim lá no início, porque foi você que deu o primeiro passo para eu chegar aqui onde estou hoje. E nessa época, depois de ter feito essa primeira venda e as outras vendas que surgiram depois, o que mais me dificultou, a parte mais difícil nesse início, nesse começo de entender o que estava acontecendo, foi principalmente a questão de ter dinheiro para poder fazer os anúncios. Como eu mencionei, nesse trabalho como modelo que eu fiz, que me gerou esse valor para comprar o curso que eu comprei, me restaram R$180 contados. Eu me lembro como se fosse hoje. O curso me custou R$1.497 e sobraram R$180 para fazer os anúncios. Então, para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, talvez não sabe o que é dropshipping, não sabe muito como funciona, vou tentar contextualizar de uma forma resumida para vocês. O cliente faz a compra com você, você recebe o valor do cliente, você compra o produto para enviar para ele e nesse meio tempo você tem que ter dinheiro para fazer os anúncios para que você consiga aparecer para as pessoas, para que elas te conheçam e comprem de você. Então, na época, eu recebia o dinheiro do cliente e nisso passava pelo gateway de pagamento, que são as empresas, né, os meios, os provedores de pagamento que recebem os valores que os clientes pagam na sua loja, na minha loja, e eu tinha que esperar 2 dias para esse valor entrar novamente na minha conta, para eu poder ter esse fluxo de caixa, esse capital de giro para manter a loja funcionando e os anúncios funcionando. Então, esse momento que durou muitos meses, né, esse problema com o fluxo de dinheiro, ter mais dinheiro para seguir anunciando, foi a parte mais difícil. E até usar esse momento aqui para agradecer a minha irmã, Catiane. Muito obrigado, maninha, você me salvou em vários momentos, em várias situações na qual eu não tinha o dinheiro suficiente para pagar o anúncio e para enviar o produto para o cliente, pois estava no gateway, eu tinha que esperar mais 1 ou 2 dias, eu sempre mandava uma mensagem para ela, mana, me manda R$100, que daqui 1 ou 2 dias eu te mando de volta. E essa situação ela se repetiu por vários momentos, até eu conseguir criar ali o meu fluxo de caixa e caminhar com as próprias pernas. Então, mana, muito obrigado por ter acreditado em mim lá no começo. E depois de ter feito algumas vendas, não somente desse produto, do colete, eu vendi alguns outros produtos também, de nichos variados, né? Uma vez que naquele momento a Polyhouse era uma loja genérica, ou seja, vendia de tudo, tinham todos os nichos possíveis na loja, então os testes eram feitos com esses produtos de nichos variados. Porém, eu já tinha e sempre tive uma inclinação natural para o nicho de casa e decoração, coisas para casa, coisas para decoração. E eu nunca entendi muito bem o porquê, mas sempre foi algo que me chamou a atenção, que os meus olhos tinham um refinamento para aquilo, eu já tinha uma afinidade, eu entendia mais ou menos daquilo, o que ficava bom, as combinações, sem mesmo saber o porquê e de onde isso veio. Então, até o próprio nome que eu escolhi, Polyhouse, foi pensando em ter uma loja específica para o nicho de casa e decoração. Porém, no início, eu utilizei ela como loja genérica e o nome servia para ambos os cenários. E ter escolhido o nome Polyhouse foi pensando justamente nessa afinidade que eu já tinha com o nicho de casa e decoração. Se eu trazer para vocês assim o nome Polyhouse de uma forma mais simples de se entender, poly significa muito e house, com um i no final, fazendo uma alusão a house, em inglês, que significa casa. Se eu utilizo esse nome para uma loja genérica, que foi o que eu fiz no início, significa a casa de tudo. E se eu trazer isso para uma realidade de um nicho de casa e decoração, que foi o que aconteceu depois e que é o que existe até hoje, é tudo para casa. Então, Polyhouse significa tudo para casa. Quando eu entendi que eu tinha essa inclinação natural para esse nicho, eu automaticamente comecei a olhar produtos que iriam para esse nicho. Eu tinha uma loja genérica, então eu poderia fazer isso e poderia testar diversos produtos. Até que um belo dia eu encontrei um produto que me chamou muito a atenção por ser muito diferente. Não era nada que resolvia uma dor muito forte, que é o que a gente escuta muito isso hoje, mas era algo que chamava muito a atenção. E falando de anúncio, de redes sociais, que é onde a gente faz os nossos anúncios principalmente, né? Instagram, Facebook, TikTok.
Quando você consegue prender e chamar a atenção das pessoas, você tem uma boa oportunidade. Foi o que aconteceu comigo. E esse produto em específico foi o produto que a gente chama, que é muito conhecido também de produto vencedor. Foi o produto que me mostrou o tamanho que tem de poder trabalhar com a internet e com dropshipping. E esse produto é tão bom que eu comprei ele quando eu comecei a vendê-lo para fazer criativos e eu tenho ele até hoje. E para provar que é verdade para vocês, foi esse produto aqui, ó. Essa luminária. É uma luminária sem fio, que ela tem um sensor ao toque dos dedos aqui e eu consigo trocar as luzes dela. E eu consigo também deixar a luz mais forte ou mais fraca. E tem uma bateriazinha aqui que dura até 10 horas. Então esse produto, ele é muito bom. No entanto que eu tenho ele até hoje aqui na minha casa. E eu vendi praticamente 1000 unidades dessa coisinha aqui. E foi isso aqui, esse produto, que me mostrou que realmente existe um poder muito grande de trabalhar na internet com dropshipping. Porque realmente funciona. Eu vendi muito disso aqui, muitos clientes compraram novamente e eu tenho até hoje. Então, o que a gente ouve por aí muitas vezes, que dropshipping é só coisa ruim, só produto que não presta, é só balela, é só enganação. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade, porque quando a gente encontra algo assim e a gente consegue entender que isso aqui, juntamente com que a gente cria o nome da nossa marca, a forma que a gente se posiciona perante os nossos clientes, perante a nossa jornada trabalhando com isso, faz a gente conseguir trazer o branding para a nossa operação, para a nossa loja de dropshipping, que foi um ponto crucial de virada na minha trajetória. Ter identificado o poder que isso tinha, sem saber o que é branding, que é cuidar muito bem dos clientes, que é escolher produtos bons, que é manter uma linha de comunicação sempre da mesma forma, para que as pessoas tenham muito claro na cabeça que quero comprar algo que é para minha casa. Vem o Polyhouse no nome da cabeça da pessoa. Então o brand, ele envolve muito mais do que somente a sua logo, ou a caixa que vai no seu produto, ou a apresentação que você mostra no seu Instagram, no seu site. É um conjunto de fatores que, no longo prazo, somados, dia após dia com o seu trabalho, vai fazer você chegar muito longe. E eu não sabia, mas eu já fazia. E foi um ponto de virada crucial para eu alcançar o primeiro R$ 1 milhão com dropshipping. Após essa jornada inicial, para chegar na conclusão de que, isso daqui funciona, isso daqui é de verdade, realmente há um caminho a ser seguido aqui de muito potencial para ter um grande retorno, eu comecei a entender que o negócio estava se estruturando, que realmente eu já tinha as minhas vendas ali, eu já tinha faturado mais de R$ 100 mil nesse momento, eu já tinha entendido bastante sobre o meu público-alvo e eu já estava inclinando, né, com esse entendimento que eu tive para ir para o nicho de casa e decoração. E o que aconteceu nesse processo? Começaram a aumentar as vendas, eu tive mais volume de suporte, as coisas começaram a tomar proporções maiores, o meu tempo ficou cada vez menor e eu comecei a entender que o suporte ao cliente era a chave para sustentar o crescimento que eu queria ter. Porque pensem comigo, se você tem os seus primeiros clientes, se você tem ali as suas demandas de suporte e você não presta um bom atendimento, você não dá a devida atenção a esses clientes, você não vai ter psicológico para aguentar o crescimento, porque vai ter muito cliente enchendo o seu saco, entre aspas, né, que eles estão no direito deles, eles querem atenção, eles querem um bom atendimento e, se tratando de Brasil, hoje em dia a gente sabe que o atendimento ao cliente não é um dos pontos fortes e justamente entendendo essa lacuna que havia no mercado, eu dei uma atenção muito especial ao suporte. Lembrando que, nesse momento, era eu sozinho. Era eu gerindo e fazendo todo o negócio rodar. Entendendo essa parte do suporte, dando uma atenção muito especial, eu fui levando a minha caminhada, eu fui conquistando clientes, eu já tinha recorrência, os números foram crescendo e eu fui entendendo também que eu precisava de ajuda. Chegou num dado momento perto do primeiro milhão que eu não dava mais conta de fazer tudo sozinho. Era uma ilusão acreditar que eu conseguiria dar conta de tudo. Eu já não tinha mais psicológico para aguentar. O que eu fiz nesse momento? Eu fui em busca de uma pessoa para trazer na minha equipe. E essa pessoa é o Alisson, que faz parte da minha equipe, que é uma pessoa que veio para somar demais a nossa operação, que está inclusive aqui nos bastidores desse vídeo, me ajudando a gravar esse vídeo. O Alisson veio para a nossa equipe na Polyhouse e junto com ele a gente começou a utilizar ferramentas também de automação do atendimento de WhatsApp, principalmente,
Porque sem essas duas peças-chave, não haveria possibilidade de ultrapassar aquela barreira que eu havia alcançado. Eu entendi esses pontos e depois de ter criado essa estrutura um pouco mais robusta para aguentar o crescimento e para aguentar o caminho de onde eu queria chegar, foi que eu comecei a também olhar para outras estratégias de anúncio principalmente, pois no início do vídeo, quando eu mencionei da luminária, do colete e dos outros produtos, eles eram produtos isolados. Porém, eu identifiquei e eu percebi que este caminho unicamente ele não era sustentável. Foi então que eu comecei a buscar outras estratégias e outras abordagens, principalmente ao fazer anúncios com tráfego pago, para conseguir ter uma longevidade com constância. E foi descobrindo o catálogo no Facebook Ads que foi o grande ponto de virada, mas esse ponto ele só aconteceu porque eu dei atenção aos pontos que eu falei antes, o atendimento e a automatização, para manter os nossos clientes felizes, satisfeitos e nos dando a menor dor de cabeça possível para que a gente tivesse condições de pensar em crescer. Porque se você só pensa em crescer e sem arrumar o que já está acontecendo, você não vai conseguir crescer. Você vai crescer de uma forma que não vai ser sustentável. Em algum momento, e não vai demorar muito, você vai ter muitos problemas. Então, tem que ter uma base muito bem feita para você ter ali a segurança de poder dar o próximo passo e crescer. E foi o que a gente fez. E foi somente após essa decisão de entender que eu precisava de ajuda e que eu estava limitado para poder crescer, para chegar onde eu queria chegar, que eu comecei a entender também a importância de você ter e manter o seu aprendizado constante. Quanto mais você sabe, mais você se dá conta que você não sabe. E, consequentemente, você precisa seguir buscando conhecimento, seguir buscando referências, seguir buscando contato com pessoas que estão onde você quer chegar. E foi uma das coisas que eu mais fiz e eu tenho certeza que foi um dos meus maiores acertos. E não foi. Ele se mantém sendo, pois eu venho e eu continuo fazendo isso com muita frequência. Eu sigo investindo em mentorias, em cursos, em eventos, para estar próximo das pessoas que eu quero chegar onde elas chegaram, para eu poder aprender com essas pessoas. Porque uma lição muito importante que me trouxe essa decisão de sair um pouco do operacional para ter a cabeça mais livre para poder pensar onde eu preciso melhorar para chegar onde eu quero chegar, ao conhecer pessoas por meio do networking, por meio dos eventos, ou até mesmo, às vezes você compra um curso ou uma mentoria para poder ter um acesso mais próximo a essa pessoa, a esse mentor, a essa comunidade. Em um dado momento, você percebe que o seu tempo ele é tão valioso que existem vários problemas e vários desafios que você vai encontrar na sua trajetória, que quando você tem acesso a essas pessoas, a esse conhecimento, um problema muito grande, muitas vezes ele se resolve com uma ligação, uma mensagem ou alguma indicação de alguém que sabe como te ajudar. A rede de networking que você cria, as pessoas que você busca se aproximar e que você tem perto de si, é muito importante também, pois vai te ajudar na sua trajetória. E na minha trajetória, até alcançar o primeiro milhão, foi crucial. E eu tenho certeza que do primeiro para o 10º, e tudo que eu quero ainda conquistar, várias pessoas vão ser pontes no meio desse caminho. Então esse aprendizado ele foi muito, muito importante para eu ter noção e seguir investindo nisso, mesmo hoje tendo faturado quanto já faturei, porque como eu disse no início, quanto mais você acha que sabe, mais você se dá conta que você não sabe. Então, manter a humildade é muito importante e eu conheço muita gente que perdeu isso faz tempo e é um grande erro, pois isso vai te fazer cair. Então, mantenha o seu aprendizado constante, porque é isso que vai te dar resiliência para você aguentar as pancadas e os tombos que você vai levar, os desafios que você vai ter que enfrentar. Você vai ser constantemente testado, constantemente testada a desistir, porque os problemas eles vão aumentar de tamanho e proporção. E se você quer crescer, você quer chegar no primeiro milhão, você quer ultrapassar o primeiro milhão, acostume-se, pois você vai precisar de muita resiliência. E para ter resiliência, você precisa ter acesso a essas pessoas para que você mantenha a sua mentalidade minimamente segura, para que você não perca a cabeça e entre em desespero. Para resumir esse vídeo, o que eu fiz para chegar no meu primeiro milhão com dropshipping? Primeiramente, foi começar. Foi escolher esse caminho, estudar e mudar a minha mentalidade para fazer isso daqui acontecer, porque se você não acreditar que dá certo, quando você está no início de algo, você não vai aguentar o processo que você vai precisar passar para chegar lá. Segundo passo, por mais que quase todo mundo que começa no dropshipping, como foi o meu caso, você começa sozinho, você faz tudo sozinho, você não vai conseguir chegar muito longe sozinho.
São pessoas que fazem as coisas acontecer. Então você precisa ter pessoas, você precisa de uma equipe, você precisa pensar nisso aqui como um negócio. Claro, se você quer alcançar resultados grandes, né? Se você está nesse vídeo que o título dele é Como eu alcancei meu primeiro milhão no dropshipping, eu acredito que você tem essa mentalidade. Então eu te convido a pensar e abrir a tua cabeça cada vez mais para que você chegue onde você quer chegar. Então a gente precisa de pessoas, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de várias cabeças pensando, porque eu não sei de tudo e você também não sabe de tudo. Terceiro ponto, pensar estrategicamente como um negócio. E aí entra a parte do branding. Você precisa fazer com que a sua loja de dropshipping, você precisa começar já enxergando ela grande. A única forma de você se tornar grande é você já se enxergar nesse papel. Porque se você achar que é impossível ou que é muito difícil, você não vai aguentar o processo para chegar até lá. E a partir do momento que você enxerga o tamanho que você quer ter e onde você quer chegar, você vai começar a entender quais são os passos que você vai precisar ter no seu caminho para chegar lá. E um outro ponto que é muito crucial é que você se mantenha sempre estudando e buscando conhecimento, buscando atualização, buscando pessoas para se conectar, buscando networking, buscando eventos, buscando mentorias, buscando cursos. E nunca pare de estudar e se atualizar, porque se você acha que você sabe tudo é porque você não sabe nada. Quanto mais você sabe, mais você percebe que você precisa seguir estudando. E o mais importante de todos, resiliência. Se você escolher o caminho do empreendedorismo, porque ao ter uma loja de dropshipping, ao trabalhar com o mercado digital, você está se tornando um empreendedor, uma empreendedora. Se você não tiver resiliência, você não vai aguentar. É por isso que são poucas pessoas que têm sucesso e têm resultados extraordinários, porque elas entenderam que é assim que funciona. E se eu conseguir, você também consegue. Eu te garanto. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum conhecimento. Zero. Eu comecei do absoluto zero. Eu vou pedir para o editor colocar em algum ponto aqui do vídeo o primeiro banner da Polyhouse. Olha o primeiro banner e olha o que é hoje. Esse foi o primeiro passo. Você também consegue, eu garanto para você. Só que você vai ter que pagar o preço para chegar lá. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos que a gente fizer. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa pra gente também saber, tá certo? Até o próximo vídeo, valeu!